Salve, salve galera da Stock Sports Comunicação, começando a coletiva de imprensa com o técnico Eduardo Souza após a derrota do Barra nesta quarta-feira pelo placar de 1-0 para a equipe do Avaí. Professor, primeira pergunta, hoje o Barra não fez o seu melhor futebol, isso todo mundo conseguiu ver, ainda teve um pênalti perdido pelo Alex. Queria que você fizesse um resumo dessa partida que hoje não teve o melhor futebol do Barra apresentado, mas que chegou, só que hoje o ataque perdeu muita chance, né, professor? Como você falou, né? Eu acho que nós jogamos bem. Eu acredito que nós sofremos os primeiros minutos, entramos meio desatento, né? E aí o Avaí aproveitou, acabou fazendo um gol por dentro. Mas depois nós controlamos o jogo todo no primeiro tempo, tivemos oportunidades, tivemos, como você falou, uma situação de um pênalti, mas infelizmente acabamos perdendo, que faz parte do jogo. O Avaí criou muito pouco, abaixou suas linhas e o Barra comandou o jogo. No segundo tempo voltamos numa postura... como terminamos o primeiro tempo, tivemos algumas oportunidades, infelizmente não conseguimos concluir e depois nós tivemos a expulsão, aí nós baixamos um pouco a linha, né? Mas mesmo assim nós conseguimos roubar a bola várias vezes, tivemos ali 2 ou 3 chances boas, mesmo com um jogador a menos, e o Avaí teve uma chance. Então eu acho que mais uma vez nós tivemos um bom desempenho contra os chamados grandes do estado, mas infelizmente a vitória não veio. Mas não adianta lamentar, o que eu falei para eles é descansar muito agora, recuperar, porque sábado a gente tem uma batalha aí na última rodada. Professor, você já mencionou sobre a expulsão... Alô? Sobre a expulsão do Wesley Matos. Naquele momento, o que passou pela sua cabeça do que poderia fazer para consertar a expulsão? Eu vi que você colocou um zagueiro e depois o Adilson Bahia junto, a estreia do Bruno também. Queria que você falasse um pouco sobre essa alteração e aquele momento que o Barra passou na partida. Porque nós temos um saldo muito alto, né? E conseguimos ao longo do campeonato um saldo alto. Não poderíamos se expor muito naquele momento ali e tomar 2, 3, 4 gols e diminuir o nosso saldo, que nós sabemos que pode ser importante aí na definição da posição, né? Então colocamos o Bruno, fizemos a linha de 4, colocamos o Adilson no lugar do Alex, que já estava desgastado, para puxar essa transição, para pressionar, 2 linhas de 4. Sofremos muito pouco, o Adilson conseguiu roubar e depois o Roldan é um jogador que tem jogado todos os jogos, colocamos o Roldan e o próprio Marcelo, colocamos mais 2 jogadores, porque ali o jogo ficou mais de organização e físico, né? Mas conseguimos suportar bem. Infelizmente nós não conseguimos fazer o gol. Eu acredito que nós poderíamos ter feito o gol mesmo com um jogador a menos. Tivemos ali, como eu falei, algumas oportunidades, né? Pegamos uma equipe de qualidade técnica, uma equipe que nos expôs, mesmo com um jogador a mais. O Avaí em nenhum momento se expôs, jogou bem controlado, porque sabíamos que a nossa transição é forte. Mas é isso, quando você tem um jogador expulso numa penúltima rodada, você também não adianta fazer loucuras, que aí você acaba em uma partida, talvez colocando tudo que você fez ao longo do campeonato em termos de resultado. Professor, em relação a Matheus Carvalho, que hoje começou como titular, o Álvaro foi para o banco, essa foi uma opção física, técnica, ou na verdade foi uma opção só sua mesmo no decorrer do jogo contra o Avaí? Não, opção, o Matheus é um jogador do mesmo nível do Álvaro, um meia canhoto, o Álvaro um cara mais... cadenciado, o Matheus um pouco mais rápido, então o Álvaro teve as oportunidades e o Matheus teve só contra o Criciúma de iniciar. Nós optamos, fez um bom jogo, sofreu o pênalti, né? Mais uma opção que a gente tem aí. E agora é o que eu falei, passar tranquilidade. Nós estamos fazendo um bom campeonato, poderíamos estar numa situação bem melhor pelo desempenho que nós tivemos ao longo do campeonato, mas se no início do campeonato se nós chegássemos à conclusão, na última rodada, chegando com 14 pontos para jogar em casa, acho que todo mundo estaria satisfeito, até porque é a melhor campanha da história da primeira fase. Então agora como eu falei, descansar, corrigir, um jogo dificílimo contra o concorrente direto, e eu espero que a gente possa manter o que nós vamos fazendo dentro do campeonato nesses confrontos. Eduardo, já pegando o gancho sobre esse concorrente direto, que é o Ercílio Luz, agora você vai ter outro problema, que já teve essa partida que foi a expulsão do Wesley Matos. Como você pretende trabalhar durante a semana para conseguir suprir a ausência do capitão dessa noite? Outra pergunta, já embicando nessa daí, o Vitão, como é que está a situação dele? Cara, o Wesley ficou fora de 2 jogos, né? O Guedes jogou o Gabriel com o Vitor. E troca simples, o Vitão ainda está num período de recuperação, não deve voltar aí nas próximas semanas ainda. O Bruno hoje, muito tempo sem jogar, mas entrou numa situação difícil, né? Com a menos contra o Avaí, se suportou bem, é um jogador de força. Trocar o simples, né? Pensar nesse jogo do Avaí, nós não vamos pensar no jogo do Ercílio, nós não vamos pensar em próxima fase, até porque matematicamente ainda falta um pouquinho. Ir para o jogo, jogar o jogo e buscar essa classificação, e depois a gente vê o que vai acontecer em termos de
colocação, né? Mas a gente está totalmente focado nesse jogo, escolher a melhor estratégia, porque a gente sabe que vai ser uma guerra, porque o Hercílio também está brigando por essa vaga. Professor, já para a gente encerrar, como vai ser a semana do Barra? Quer dizer, o meio de semana do Barra, que dessa vez agora não vai ser uma semana completa de treinamentos, vão ser só 3 dias para treinamento. É um período mais reduzido, mas que você pode trabalhar bastante a equipe, que vai ter um resultado, vai ter um confronto muito difícil contra o Hercílio, como você muito bem mencionou, e quiçá que venha a classificação, já no meio de semana já tem mais uma decisão, né, professor? Eu falei para eles agora, o que eu pedi para eles são profissionais, é o máximo de descanso, porque essa vai ser o menor descanso que nós vamos ter dentro do campeonato. Claro que nós tivemos de Criciúma para o Concórdia, né, com uma viagem, foi mais ou menos parecida, né, vai dar uma diferença aí de 1h30. Descansar amanhã, sexta fazer ajuste, mas concentrar, recuperar, porque é um jogo de guerra, é um adversário que também busca os mesmos objetivos, também não está garantido, né? Talvez os dois possam classificar independente do resultado, mas a gente tem que estar muito atento para que a gente não possa ser surpreendido. Fechou, professor. Muito obrigado pelas suas palavras, que agora você possa descansar bastante junto com o elenco e que possa trabalhar bem também para, quiçá, pegar o resultado no próximo sábado. Valeu, grande abraço. Fechou, a gente está aí o técnico Eduardo Souza da equipe do Barra. Agora vamos trocando de pessoal aí na câmera que está acompanhando. Vamos falar agora com o DG, o craque da partida eleito pela equipe da Stock Sports e Comunicação. DG, primeiramente, boa noite. Parabéns pelo teu desempenho também por ser eleito craque da partida. Queria que você falasse um pouco sobre a partida de hoje, DG. Uma partida muito disputada. Você deu a vida nesse carrinho que a gente estava comentando bastante aqui. Uma disputa intensa com o Pedrinho, jogador do Avaí. Queria que você descrevesse um pouco a tua atuação nessa noite de quarta-feira. Boa noite. Boa noite. Um jogo muito, muito disputado, com grandes equipes, então a tendência é sempre ter um jogo disputado. Infelizmente a gente saiu derrotado, mas eu acho que a gente fez uma grande partida, não sou eu como grupo. Mesmo com a menos a gente tentou propor o jogo, mas infelizmente não conseguimms o gol. DG, outra coisa, na verdade, cara. O Barra, como você falou, saiu derrotado, mas um confronto muito pegado, de muita disputa de bola. Queria que você falasse um pouco desse confronto, digamos assim, você e o Pedrinho. Vocês disputaram bastante durante o jogo inteiro. Ele foi teu adversário direto hoje, na verdade, ele junto com a tua posição lateral esquerdo. O ponta direito do Avaí foi muito bem também nessa posição dele, mas você conseguiu conter a maioria das ações do Pedrinho. Sim, no meio da semana o treinador veio falando comigo, o Eduardo, sobre um jogador que era muito, muito ofensivo, muito bom num contra um. Tentei estudar ao máximo ele, porque eu vi que ele é um grande jogador. E graças a Deus hoje eu pude sair bem no confronto contra ele. DG, já é a segunda partida seguida que você atua como titular. Queria que você falasse um pouco desse sentimento de atuar como titular. 2 vezes seguidas já como profissional, no último final de semana na vitória fora de casa. E hoje, infelizmente, com a derrota. Então, eu venho trabalhando o máximo para poder ter essa oportunidade. Quando o cara que estava jogando, ele estava jogando por mim, eu estava me esforçando o máximo no treinamento. E chegou minha oportunidade e eu tentei estar o máximo preparado para poder suprir a vaga dele. Agora voltando para o assunto do carrinho, como é que foi aquele lance que passou pela sua cabeça na disputa com 2 jogadores do Avaí, teve que dar a vida ao máximo para conseguir pegar o carrinho e ainda chegar na parte das pedras aqui do Estádio das Nações? Futebol é assim, né? A gente tem que tentar dar a vida ao máximo pelo time. A gente vem correndo bastante, o nosso preparador vem nos capacitando para isso. E quando é jogo assim, jogo de guerra, jogo de classificação, tem que tentar deixar a alma em campo, a vida. E ali, não machucou? Tudo certo? Ficou tudo bem? Tudo certo. DG, agora antes da gente entrar pro próximo jogo, cara, eu queria te falar agora, perguntar na verdade, como você avalia essas tuas 2 últimas partidas, tanto hoje contra o Avaí, quanto contra o Inter e também contra o decorrer do campeonato, que já atuou em outras partidas e tudo mais, e que você fizesse uma autoavaliação de você durante todo esse campeonato até então. Eu acho que é equilíbrio, né, a palavra. Tô tentando. Antes do campeonato começar, eu estava muito em dúvida sobre a minha marcação. Graças a Deus, o Eduardo e o staff me capacitou para isso, me deram a ferramenta para eu poder equilibrar entre ataque e defesa. Então, eu estou conseguindo equilibrar bem o ataque e a defesa, estou conseguindo marcar bem e atacar bem. DG, pra gente encerrar então, agora como eu falei pro Eduardo, jogo de guerra, como você mencionou, agora no próximo sábado, jogo que vale a classificação para a próxima fase, como o Eduardo também muito bem comentou, essa é a maior pontuação da história na fase de grupos que o Barra vem fazendo, e também seria muito bom coroar com uma classificação, né? E tem tudo para você ser titular mais uma vez. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogo, a sua expectativa para esse jogo e também buscar a classificação na próxima rodada. Sim, a gente tem 2 dias, né, para descansar, para alinhar as coisas, ver o que a gente errou, ver o que a gente acertou. E focado 100% no jogo contra o Hercílio. Então, acho que é um jogo guerra de verdade, e o vitorioso pode estar classificado e o derrotado pode estar fora.
Perfeito, DG, muito obrigado, parabéns pelo teu desempenho, por ser eleito o craque do jogo, um bom descanso, uma boa partida no sábado também. Valeu, um abraço. Obrigado. Fechou, pessoal, encerrando a entrevista coletiva aqui com o técnico Eduardo Souza e também com o lateral esquerdo da equipe do Barra Futebol Clube, o DG. Parabéns aos dois também. Mais uma partida do Barra. E mais, gente, a gente fica por aqui. Um beijo no coração de todo mundo, uma boa noite.